situações de risco, ultrapassagens, conversões. Hoje a gente vai falar sobre situações que fazem parte do trânsito. Até então, condições diversas nem sempre faz parte do trânsito, né? Não é toda vez que você vai sair que vai estar chovendo, por exemplo. Não é toda vez que você sair que, né, não é toda vez que você vai dirigir que você vai estar com sono. Então, são situações que podem acontecer ou não. As condições são diversas. Essas aqui são situações que vão acontecer. São coisas que fazem parte do trânsito. Como, por exemplo, ultrapassagem. Ultrapassagem é arriscada? Você vai estar invadindo a contramão para fazer uma ultrapassagem várias vezes. Então é uma situação, né? Arriscada. Mas ela faz parte do trânsito. Todo mundo tem que aprender a ultrapassar. Né? Faz parte de você como motorista, não tem jeito, você tem que aprender. Então é desse tipo de situação que a gente vai falar agora, tá? Situações que fazem parte do trânsito, mas não são tão seguras, beleza? Pessoal, mais uma vez, são só os meus alunos, tá? Pessoal, tem gente que não tá conseguindo acompanhar a aula, né? Deixa eu tentar ajudar eles aqui rapidinho. Bastante, tá? Professor, o problema é que se reiniciar o celular, acho que o pessoal não vai conseguir entrar de novo na aula, não. Consegue entrar assim. Se reiniciar, rapaz, Moço, confia em mim, eu só dou aula aqui toda semana, pode confiar. rapaz, eu tô comendo a bacia de milho aqui, respeita. Não, mas pode não, pode. Depois que você entra a primeira vez no site, você pode sair e voltar quantas vezes você quiser. Você só não pode apertar o botão de finalizar a aula. Tanto que vocês podem sair de um aparelho e entrar em outro. Você pode sair do seu celular e entrar em outro celular, entrar no computador, não dá problema. Eu tô no computador e pelo celular. Aí eu tô gravando o celular e assistindo pelo computador. Beleza. Não tem problema não, viu? Pode fazer. Vamos lá. Vamos começar então falando sobre ultrapassagens, tá? Olha só. A gente vai começar, na verdade, vendo a diferença de manobra e conversão. A ultrapassagem é uma manobra. Beleza? Conseguiu, né, João? Maravilha. O que você fez? Fala com os outros alunos aí, pra ver se você resolve com eles também. Vou começar falando sobre manobra. O que é manobra? É o movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está em relação à via. Então preste atenção nisso. Manobra é algo que o motorista faz dentro da sua pista. Ele muda ali a posição dentro da pista. Então é o caso da ultrapassagem. A ultrapassagem, né? Você está na faixa do meio, você vai para a faixa da esquerda. Você está mudando a sua posição na via. Mas você não saiu da pista. É algo que você faz dentro da pista. Então essas trocas de faixas, né? A própria ultrapassagem é um exemplo de manobra. Uma curva é um exemplo de manobra. Beleza? Você alterar a posição do seu veículo na via. Isso daí tudo é considerado manobra. Ele dá uma dica de segurança, né? Ele fala que para fazer uma manobra você tem que ter certeza de que isso não apresenta risco para ninguém. Mas, enfim, essas dicas de segurança a gente vai ver quando estivermos estudando sobre manobras, como a ultrapassagem, por exemplo, tá? O que a gente vai ver agora, na verdade, vai ser a conversão. A conversão é o movimento de virar à esquerda ou à direita de mudança da direção original do veículo. Então, agora sim a gente está falando de sair da pista. Né? Se a manobra é feita dentro da pista, a conversão é o movimento de sair da pista. É exatamente o movimento de sair da pista. Isso é a conversão, tá? Então, ó, pensa, quando você está dando, vamos supor que você dá carona para alguém, né? Vamos supor que você vai dar carona para alguém. Aí você não sabe onde a pessoa mora. Aí ela fala, não, mas pode ir que eu te ensino o caminho. Aí ela vai, ó, próximo você vira à direita. Ela está te indicando o quê? Uma conversão. Um movimento que você sai da sua pista e pega a outra pista à direita. Entenderam o ponto? A próxima é vira à esquerda. Isso são conversões.
São conversões. Acho que eu vi esse nome numa pergunta sobre, tipo, balão. A gente vai ver um exemplo, tá? De conversões que agora, inclusive. Talvez seja que você viu. A gente vai ver um exemplo aqui daqui a pouco. O ponto das conversões é esse aqui, ó. É que é necessário sinalizar com antecedência, usar certo, ficar atento e aí ver o principal. Posicionar corretamente na pista e dar preferência para quem já está circulando. Sobre a preferência, a gente vai ver mais pra frente, né? Inclusive vai entrar uma pergunta sobre balão, né? Que falaram aqui. Quando a gente estiver estudando sobre preferência, tem uma pergunta que cai sobre rotatória. Agora, vamos ver agora sobre a posição na pista. Para você sair da pista, né? Sair para a direita, sair para a esquerda, você tem que estar posicionado no local correto. Beleza? Só responder aqui comigo, só tá? Perdão, galera, desculpa ficar interrompendo a aula, tá? Você podia voltar a tela para acabar de copiar? Nossa, você vai estar aqui todo digitando. Então, ó, vamos lá. Acho que deu tempo aí, né? De copiar. A posição correta na pista vai ser essa daí. Obrigado. A gente vai ter duas regras para virar à esquerda, uma regra para virar à direita e uma regra específica para rodovias. A gente vai entender daqui a pouco o que são rodovias. Tá? É um tipo de pista diferente. Vou começar com a regra mais fácil, tá? Vou seguir essa ordem não. Vamos começar com a regra mais fácil, que é a regra de virar à direita. É a regra de fazer conversão à direita. Beleza? Olha só. Deixa eu abrir aqui uma coisa para dar um zoom na tela, que vai ficar melhor para explicar para vocês. Vamos lá. A regra para conversão é simples. É se aproximar da direita. Tá? É só isso. É se aproximar da direita. Uma regra bem boba. É a mais fácil delas. Conversão para a direita, em qualquer pista, qualquer situação, viu? Conversão para a direita é se aproximar do meu fio da direita. A ideia de conversão, a gente vai passando duas dicas para vocês aqui, gerais sobre esse assunto. Tá? A ideia de conversão é que você vai se aproximar o máximo que você pode do lado que você quer fazer a conversão. Então, se você vai fazer uma conversão para a esquerda, você nunca vai se aproximar da direita, entendeu? Se você quer se aproximar da direita, se você quer fazer a conversão para a direita, você nunca vai se aproximar da esquerda. Sempre vai ser no menor tempo possível. Por quê? Qual que é a lógica por trás disso aqui? A lógica é, numa pista, a pista, mesmo que ela seja pequena, ela não é, vamos dizer, uma prioridade só do veículo. Por exemplo, uma bicicleta, ela tem que andar na pista junto com os carros. A bicicleta não pode andar na calçada. Aí vamos supor que você vai fazer uma conversão à direita, como está aí na imagem. Você vai virar à direita. E tem uma bike passando ali na direita na mesma hora. Você entende? Pode ter esse acidente, pode dar uma fechada na bike, né? Pode bater a bike. Então, assim, a ideia da conversão, de você se aproximar do lado que você quer entrar, é justamente para garantir que aquele espaço vai ser seu. Você vai fazer a curva direita, fica próximo do meu fio da direita. De um jeito que não cai, que nenhum outro ciclista pode, né, aparecer. Ninguém vai atrapalhar, nenhum ciclista, nenhum pedestre, nenhuma motocicleta. Você garante o seu espaço para fazer a conversão. Beleza? Então tem essas duas dicas, né? Você sempre se aproxima do lado que você quer fazer a conversão. Nunca vai ser o contrário. Você sempre vai se aproximar o máximo que você pode, né? Essas são as regras, tá bom? Essas são as regras gerais aqui para conversão. Vamos lá. Para virar direito, então tá aí. O correto é você virar o menor tempo possível. Bem simples, né? Bem tranquilo. Para virar à esquerda, para fazer a conversão à esquerda, a gente tem duas regras. A primeira delas é quando a pista inteira é tua. Esse caso aqui, ó. A pista inteira desse carro azul, certo? A pista é toda dele. Como que a gente sabe disso? Essa linha branca pintada aqui no meio, ó. A linha branca indica que essas duas faixas aqui, ó, elas têm o mesmo sentido. Ou seja, não tem contramão nessa pista. Os carros vão só numa direção. Então, nesse caso, como o carro azul ele pode usar tanto a faixa da direita como a faixa da esquerda, quando ele tiver que fazer uma conversão para a esquerda, ele vai lá para o cantinho da esquerda da pista. Ele vai ficar próximo do meu fio. E a ideia é a mesma. A ideia é impedir que talvez um ciclista, por exemplo, entre aqui entre você e a pista, né?
Beleza? A ideia é essa. Então, para fazer a conversão à esquerda, se aproximar o máximo da esquerda. Quando a pista for toda sua, né? Se aproximar o máximo da esquerda. Agora, e quando a pista não for inteira sua? Esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Nesse caso, a pista não é inteira aqui desse veículo. Essa faixa de cá, ó, é contramão. Como é que você sabe disso? Essa linha amarela pintada aqui, ó. Essa linha amarela indica que essas duas faixas têm sentidos opostos. Ou seja, nessa pista aqui, ó, o pessoal está vindo em outra direção. Aqui é contramão, né? Então esse carro azul agora ele não pode ficar lá na esquerda. A esquerda agora é contramão. E aí, o que ele faz? Ele tem que se aproximar do eixo da via, do meio da pista. Ele vai ao máximo que ele pode para a esquerda. Nesse caso, a esquerda é o meio da pista. Normalmente nesses cruzamentos tem um sinal, não, professor? Pode ser que tenha, pode ser que não, né? E depende, né? Normalmente, se for muito movimentado, vai ter, né? Cruzamentos muito movimentados sempre tem sinal. Mas mesmo com sinal, viu? Mesmo tendo semáforo, mesmo tendo placa de pare, esse posicionamento não muda, tá? Quando é um local movimentado, geralmente tem sinalização. Beleza? Então, ó, a gente viu três regras simples, né? Para a conversão à direita, se aproximar da direita. Pronto, é a primeira regra. A segunda, para uma conversão à esquerda, numa pista de sentido único, é virar para a esquerda, é se aproximar da esquerda. Só isso. Pista única de sentido único, conversão para a esquerda, se aproximar da esquerda. A gente também pode pegar pela faixa, né, professor? Se for faixa branca, pela direita e faixa amarela pela esquerda, né? Sim. Vai ficar mais fácil. Assim, como é que é? Repete o último parte que você falou. A faixa branca quer dizer que você pode entrar na primeira via, na primeira rua, né? Em qualquer sentido, esquerda ou direita. E a faixa amarela quer dizer a atenção, né? Que você pode, sentido único, né? Faixa amarela. Isso, faixa amarela sentido duplo, né? E tem carro indo e carro vindo. Na prova de vocês não vai cair a cor da faixa, tá? Na cor da faixa, na prova de vocês vai cair o sentido da pista. Deixa eu só falar aqui pro pessoal. Pessoal, eu tô gravando a aula, depois eu vou colocar no YouTube. Todas as aulas que eu tô gravando, eu coloco no YouTube no final da aula. Tá bom? Eu acho que você tem que mandar no chat para alguns YouTubers que não estão ouvindo. Eu já mandei já. Oi? Eu já mandei lá, tem um canal lá. Não, eu falo mandar no chat isso que você vai gravar, que acho que tem o pessoal que não tá te ouvindo. Ah, tá. É porque Mas é bom mesmo, viu? É só que você deixa os vídeos lá privados, viu? No seu pai no YouTube lá, você deixa ele privado, tá? Não deixa ele disponível para todo mundo, não. Disponível só para quem tem o link, beleza? Exato, no listado, exatamente. Ah, bom saber. Então depois eu vou fazer isso aí. Uso data. Tá bom? No final da aula eu vou passar aqui no YouTube. Beleza, perfeito. Então, ó, voltando aqui para as regras, viu? Ó, pra vocês não confundirem, vamos seguir a regra que está aqui no slide, tá? Conversão para a direita, se aproximar da direita. Conversão para a esquerda, uma pista de sentido único, se aproximar do meio fio da esquerda. Conversão à esquerda, numa pista de sentido duplo, se aproximar do eixo da via. Essas são as três regras, viu? Anota isso aí. Se alguém não entendeu, eu falo de novo. Essas são as três regras para conversão. Repete a última parte aí, professor, por favor. Eu queria que repetisse mesmo. Vou repetir todos. Conversão para a direita, se aproximar da direita. É a primeira regra. Só isso. Conversão à direita, se aproximar da direita. Conversão à esquerda, em pista de sentido duplo, se aproximar do meu fio da esquerda. Conversão à esquerda, pista de sentido duplo, se aproximar do meu fio da esquerda. Ô, professor, você pode repetir, por favor? Eu tô anotando, tá? Aí eu tenho meu déficit de atenção, entendeu? Aí fica difícil. Vamos lá, mais uma vez. Conversão para a direita, se aproximar da direita. Pausadamente.
conversão para a direita, se aproximar da direita. Primeira regra. Pessoal, quando estiver explicando, você já pode ir anotando, viu? Conversão para a direita. É porque às vezes você fala muito rápido. Conversão para a esquerda. Em pista de sentido duplo, se aproximar da esquerda. Conversão para a esquerda. Em uma pista de sentido duplo, se aproximar da esquerda. E conversão à esquerda. Numa pista de sentido único, se aproximar do eixo da via. Professor, quando o senhor for explicar assim, essas coisas que você está falando da via, era bom o senhor. Professor, repete só essa última que o senhor falou aí para mim, por favor, prof. Cara. Conversão à esquerda, numa pista de sentido duplo, se aproximar do eixo da via. Professor, eu acho que fica melhor o senhor explicar movendo o mouse, para o pessoal entender um pouco mais. Eu acho mais fácil de entender se eu mexer no mouse, entendeu? Porque a gente está vendo uma imagem só, e o senhor está explicando 3 vezes, 3 situações. Aí se o senhor mexer o mouse, o carro está aqui, aí vai para a direita, então ele está aqui, tem que ir para cá, sentido único, entendeu? Tudo bem. Todos entenderam as 3 regras, né? Todos entenderam? Sim. Perfeito. Sim. Eu consegui pegar. Beleza, maravilha. A gente tem uma quarta regra, tá? A gente tem uma quarta regra. A última. A quarta regra é específica para acostamento. Desculpa, para rodovia. Em rodovias, a gente deve utilizar o acostamento. Sempre, viu? Em rodovia, a gente sempre usa o acostamento. É a quarta regra. Já anota aí também, viu? Em rodovias, usar o acostamento. Qual que é o ponto aqui? O que é uma rodovia? Se vocês tiverem que fazer isso aqui no dia a dia, e aí, o que é uma rodovia? Vamos lá, vamos fazer um parênteses aqui na aula para falar sobre legislação de trânsito, viu? Lá em legislação de trânsito, vocês vão aprender todos os tipos de vias, sabe? E uma delas é a rodovia. A gente tem, 4 tipos de rodovias, certo? A ideia de todas é a mesma. E a gente só vai usar uma rodovia aqui, um exemplo de rodovia aqui, tá? Eu vou explicar todos para vocês, mas realmente tem que aprender a rodovia federal, tá? Quais são os 4 tipos de rodovias? Olha só, se vocês não quiserem anotar, não precisa, a gente vai ver em legislação, é só para vocês entenderem. A rodovia federal, que é a principal delas, né? A que a gente mais encontra, vamos dizer assim, a mais comum. Temos a rodovia estadual, a distrital e a municipal, certo? Temos essas 4 rodovias. Olha só, a rodovia federal é o que a gente chama normalmente de BR. Todas as BRs são rodovias federais. Elas passam por mais de um estado brasileiro. Então, por exemplo, a BR-070, ela começa no Goiás e ela termina no DF, né? Ela começa no estado e termina no distrito. Então é uma pista que passa por mais de um território aqui no Brasil. Isso é lógico, viu? Vamos supor que existe uma pista aí que começa em Minas e termina, sei lá, em São Paulo. Estou chutando a pista aqui, tá? Aquela vai ser uma rodovia federal. Vai ser a BR alguma coisa. A BR algum número, não? Vai ser a BR algum número. Então a rodovia federal é o que a gente chama de BR. Ou seja, nas BRs, para você fazer uma conversão ou um retorno, né, você deve utilizar o acostamento. Perfeito? Os outros tipos de rodovias, eu vou explicar para vocês, né? Para vocês conhecerem. Mas a gente praticamente não vai usar isso na prova, não. Mas a gente tem as rodovias estaduais, que são rodovias que passam por mais de uma cidade dentro do mesmo estado. Vamos supor que existe uma pista aí, que liga aí Águas Lindas com Cocalzinho. Tem uma pista que ela começa em Águas Lindas e ela termina em Cocalzinho. É uma pista que ela passa por mais de uma cidade dentro do estado de Goiás. Certo? Passa ali entre 2 cidades do Goiás. Ela começa e termina entre 2 cidades do Goiás. Então ela seria uma rodovia estadual. E a sigla dela seria a sigla do estado. Então se é uma pista do Goiás, a sigla seria GO alguma coisa. E aí está explicado por que a BR, por que a sigla é BR, né? Então não é uma pista que pertence a um território, é uma pista do Brasil, né? Passa por vários estados do Brasil. A gente chama de BR por conta disso. As rodovias estaduais levam a sigla do estado. Então, vamos supor que tem uma pista ali que ela passa por várias cidades de Minas. Mas não sai de Minas, ela começa e termina dentro de Minas Gerais. Ela vai ser MG alguma coisa.
Beleza? As rodovias distritais. As rodovias distritais. Pode falar, Gabriel. Professor, mas eu pensei, não tem algumas placas que falam que é proibido trafegar pelo acostamento? Sim, trafegar é, mas aqui a gente não está falando de trafegar, a gente está falando de fazer uma conversão. Trafegar é proibido. O que é uma conversão? É o movimento de você sair da pista. Então, você está numa BR e você quer sair, pegar uma pista à direita. Isso é uma conversão. Aí isso daí você pode. Trafegar não pode mais não. Nenhum acostamento você pode trafegar. Olha só. As rodovias distritais são parecidas, viu? A ideia, assim, a lógica das rodovias estaduais é o mesmo das distritais. Passa por várias cidades ali dentro do distrito. E a gente tem alguns exemplos. Ó. Eu vi aqui a Wikipedia para mostrar para vocês, né? Alguns exemplos de rodovias que a gente tem. Ó, olha o exemplo aqui, ó. O Eixão. É uma pista que todo mundo conhece, né? Eixo da Cidade de Brasília. O Eixão, ó. Todo mundo aqui já foi nesse lugar, né? Nessa pista. O eixo monumental. Exato. Essa daí, ó, é uma rodovia distrital. Ela começa e termina dentro do Distrito Federal. Passa por várias cidades dentro do Distrito Federal. Na verdade mesmo, a única diferença entre a rodovia estadual e a rodovia distrital é a nomenclatura. Né? É porque uma é no estado e outra é no distrito. Mas a lógica é a mesma. A mesma coisa. A gente tem vários exemplos aí dentro de Brasília, né? A IPTG, por exemplo. Tem outra, né? E por último tem a rodovia municipal, que aí é a mesma lógica, né? Uma pista que ela começa e termina dentro do mesmo município. Então, de novo, aqui uma suposição completa, viu? Não é assim. Uma suposição. Vamos dizer que o Jardim Brasília fosse uma rodovia. O Jardim Brasília é uma avenida, né? Mas vamos dizer que fosse uma rodovia. Seria uma rodovia municipal. Por quê? Porque é uma pista que começa e termina dentro do mesmo município. Então ela seria uma rodovia municipal. Enfim, a gente tem esses 4 tipos de rodovia, né? Mas aqui realmente importa é a rodovia federal. A que a gente mais vai falar aqui é a que vai cair na prova de vocês, viu? É a rodovia que passa por mais de um estado brasileiro, que a gente chama popularmente de BR. É a BR-070, por exemplo, é uma rodovia federal, certo? E em rodovias, igual como dessas 4, tá? A gente vai utilizar o acostamento para fazer essa manobra. Beleza? A gente vai usar o acostamento. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma pergunta de revisão aqui, ó, sobre esse assunto, viu? Aumenta o volume aí, Pedro. Bota o fone de ouvido, se você não tiver fone de ouvido. Vai ficar um pouco mais alto. Ó, a pergunta que cai nesse assunto aí na prova é um pouquinho complicado, viu? É um pouquinho confusa. Não é complicado, tá? É um pouquinho confusa. Olha aí. Para realizar uma conversão, é dever de todo condutor de veículo aproximar-se. Então, a gente está falando de conversões, né? Basicamente, ele está perguntando aqui, ó, qual das conversões que a gente vai ver aqui é a conversão correta? Vamos lá. Do bordo direito, tratando-se de uma via coletora de 2 sentidos, para realizar uma conversão esquerda, o bordo direito, galera, é o canto direito da pista, viu? É o canto direito, o meu fio da direita, por exemplo. Ó, do meio fio da direita, o canto direito da pista, tratando-se de uma via coletora de 2 sentidos, para realizar uma conversão esquerda, o máximo possível do bordo direito da pista, para realizar uma conversão à direita, em uma via coletora, do eixo da via, caso se trate de uma rodovia de circulação nos 2 sentidos, para realizar uma conversão à esquerda, ou o máximo possível do eixo da via, do meio da pista, caso se trate de uma via arterial de circulação nos 2 sentidos, para realizar uma conversão à direita. Olha só. Vou deixar aqui um para vocês verem A e a B. Depois eu vou deixar mais para vocês C e a D. Beleza? E aí, manda a resposta de vocês no chat. Tá? E depois eu vou ensinar para vocês a questão. Então, qual dessas conversões aí está correta? Já vi que abriu o microfone, se quiser falar alguma coisa, pode falar. Na área B, ó, passa para C e para D. Passa Na letra B, professor? Passa para C e para B, professor. Tem outra pessoa que falou aí? Quem foi? Olha eu com a letra B. Ah, beleza.
Mais alguém, galera? Manda aí a resposta de vocês no chat. Manda assim que vocês acham que a conversão correta. Eu tinha respondido essa pergunta, caiu hoje no simulado que eu fiz. Olha aí. E eu esqueci. Volta a pergunta. Essa aí apareceu. Volta a pergunta aí, professor. Aí. Qual é a resposta, galera? Letra B. Beleza. Então aí, ó. Resposta letra B. Tudo bem. Por que é a resposta letra B? Alguns de vocês falam letra C, por exemplo. Né? Por que é a resposta letra B? Olha só. Vou voltar aqui. Primeiro, eu passei uma dica para vocês, né? De você nunca se aproximar. De você nunca se aproximar de um lado para virar para o outro, certo? Então, você nunca vai se aproximar da esquerda para virar à direita. E vice-versa. Então, ó, a letra A ela já fala, não. Se aproximar do bordo direito, do canto direito, para fazer uma correção à esquerda, nunca vai ser assim, viu? Lados opostos assim, ó, isso aqui sempre está errado. Então, essa aqui a gente já anula. Então, a gente já chega da questão aqui. Você não vai se aproximar de um lado para virar para o outro. Exato, muito bem. É isso aí. A letra D é o mesmo, viu? A letra D fala para se aproximar do meio da pista para virar à direita. Qual o sentido, né? Você vai lá para a esquerda, lá para o meio da pista para depois virar à direita. Não faz sentido. Se aproximar do lado que você quer entrar. Então a letra D a gente também é dúvida. A dúvida fica entre a B e a C. Porque olha só. A letra C, o texto dela ali, nas ações, está correto. Com exceção de alguma coisa. Ela fala se aproximar do eixo da via, do meio da pista, né? Numa pista de 2 sentidos. Uma pista de contramão. Para fazer uma correção à esquerda. Ó, isso aqui tá certo. Se aproximar do eixo da pista para uma correção à esquerda, numa pista de 2 sentidos, está correto? Então por que não é alternativa C? Quem aí sabe? Por que não é alternativa C? Então? O que está errado aí? E aí, o que está errado? Você está perguntando sobre a BR? Isso. A rodovia. Exatamente, porque é uma rodovia. Perfeito. Na rodovia a gente faz o quê? Vai para acostamento. Muito bem. É isso aí. Essa é a pegadinha, viu? Todo o texto está correto. Se fosse qualquer outra pista, interessa nada. Qualquer outra pista que vocês viram aí, né? Via coletora, via arterial, estaria correto. Agora, por ser numa rodovia, não. Na rodovia a gente usa o acostamento. Por uma simples palavrinha, né? Por uma simples palavra, a resposta ficou errada, né? Interessante isso. Exato, por uma palavra. Tem que prestar muita atenção nessas coisas. Eu sempre vejo alguma coisinha, alguma frasezinha para eu lembrar mais fácil. É isso aí. É isso aí. A letra B é a regra mais simples e é a correta, né? Se aproximar da direita para virar à direita. É a regra mais simples. Perfeito. Pediram para eu entrar em contato? Quem pediu, César? Se for algum aluno, não tem como eu entrar por causa de um problema de um ou dois alunos, né? Senão eu vou ter que parar a aula de vocês aqui para falar com o suporte. Eles conseguem resolver já com o suporte. Ou foi o próprio suporte que pediu para entrar em contato? O suporte que vocês acessam como alunos é o mesmo que eu acesso, viu? Eu acesso eles no site, a mesma coisa. É o mesmo número. Inclusive, eu mandei o mesmo número lá no grupo para vocês. Se vocês mesmos entrarem em contato e não resolveu, eu não vou fazer muita diferença lá. Né? É bom sempre manter o contato, mesmo você não obtendo a resposta, porque fica registrado que você tentou para resolver o seu problema, né? Lá pelo suporte. Justamente, tem que ser o aluno. Vocês mesmos, se tiver algum problema, vocês entrem em contato para deixar lá registrado. Isso aí. É por isso que eu gravo a aula. Se um dia falar que eu não assisti, tem a prova. Eu não pago de jeito nenhum. É isso aí. Vamos lá. Vamos falar do retorno, viu? Vamos falar aí do retorno. Olha só, o retorno só pode ser feito para locais determinados para fazer o retorno ou em outros pontos que ofereçam condições de segurança e fluidez. Então, assim, por exemplo,
a BR-070 tem locais determinados por retorno, né? Tem locais da pista que são feitos para você retornar. Se é uma pista desse jeito aí, que tem locais para você retornar, você tem que usar esses pontos aí para retornar. Se não tiver um ponto específico, você pode fazer o retorno em qualquer lugar, desde que estão presente risco para os outros. Desde que a sinalização permita, né? E que estão presente risco para os outros. Ah, professor, e quanto que a sinalização vai permitir? Aí a gente vai ver isso lá em sinalização de trânsito, lá em legislação de trânsito. A gente vai falar só dessa sinalização. O importante que vocês saberem é, o retorno você não pode fazer assim, né? De qualquer jeito. Pode falar. Professor, pelo que eu estou vendo aí na imagem, isso acontece muito e pode voltar. Na placa do retorno. Fala, Esse tipo de retorno aí geralmente funciona em via de sentido único, né? É igual ali na comercial e na Sindu. Sim, exatamente. Vamos lá. A gente vai falar um pouco mais sobre retorno ainda, né? Essa questão de segurança lá do retorno. Mas, tem que tomar muito cuidado com veículos de grande porte, tá? Não só para retorno, viu? Esse é o grande problema de você fazer retorno em BR, tá? Toma cuidado com o veículo de grande porte e o veículo de grande velocidade. Mas veículo de grande porte é um risco muito grande no trânsito, tá? O grande problema de veículo de grande porte é esse aí, ó. Num acidente, o veículo maior, ele não sofre muito dano. No veículo maior, ele praticamente, o seu motorista, esse acidente mesmo, se o motorista está usando cinto, é pressionado com ele, né? Agora o carro acaba. O veículo maior ele tem muito mais proteção que um carro menor. Qual que é o problema disso? O problema é que o carro maior, quem está no ônibus, no caminhão, ele não se preocupa com o veículo menor. Porque no acidente não é ele quem leva pior. E aí nós que estamos num carro menor, a gente vai estar num carro de passeio, a gente tem que ficar com atenção também. É o correto? Não. O correto é o maior cuidado do menor no trânsito. Isso é uma regra de trânsito, tá? É uma regra do Código de Trânsito Brasileiro. O maior deveria cuidar do menor no trânsito, tá? Mas infelizmente não é o que acontece. Infelizmente não é o que acontece. Então você deve ter visto, um ônibus, quando ele ia na parada, né? E ele vai voltar para a pista, o que o ônibus faz? Ele espera o espaço para entrar? Não, né? Cara, o motorista do ônibus acelera e joga o carro na pista. Você que está na pista, que se vire. Que freie, que desvie. Beleza? Do contrário, né? É batido, os caras não estão nem aí. Beleza, mas eu tô de olho aqui, tá? Eu tô com o site aberto aqui, eu tô olhando as suas. Se tiver alguma coisa eu aviso pra vocês. E aí, quais cuidados que a gente tem que ter? Ó? Ficar atento ao retrovisor. Sempre ficar atento ao retrovisor. Por que isso é importante? Numa descida, se tem um caminhão vindo muito rápido, não tem que ser, assim, ele não tem o que possa fazer para parar o veículo se estiver pesado, se estiver carregado. Então fica sempre de olho no retrovisor. Se olhou no retrovisor, viu um caminhão vindo muito rápido na sua direção ali, está descendo uma ladeira muito rápido. Se ele está pesado, o caminhoneiro não vai conseguir frear. Tanto que a recomendação é justamente não deixar o caminhão embalado. A recomendação para os caminhoneiros, para motorista de ônibus, para motorista de veículo grande, veículo pesado, é justamente não deixar o veículo embalado. Só que eles aproveitam essas situações, eles aproveitam para embalar o veículo de propósito. Né? Um exemplo bem claro acontece isso. Na ponte aqui, entre a Gozeta de Geração, tem a ponte do Rio dos Macacos. Geralmente, grande maioria das vezes, os motoristas ali de caminhão, eles deixam o caminhão embalado descido para subir depois de boa, para subir mais rápido, ficar parado na subida. E numa dessas, você tá lá na frente dele, né? Panguando. Pra não forçar o motor, né? Pra não forçar o motor. E para ganhar velocidade na subida, né? Porque a melhor subida ele vai muito devagarzinho se ele não estiver embalado. Deveria ser o correto, por isso que eles duplicaram a pista. Tô falando. Não sei se vocês conhecem, mas também tem lá em São Sebastião, quando a gente vai chegar, por exemplo, no morro, né? Aconteceu vários acidentes relacionados com veículos de grande porte, né? E aí eles fizeram duas ruas de escape. Quando aconteceu o teu escape do carro. Sim. Do caminhão. A ideia dessas faixas que eles abrem inclusive para os ônibus, né? Para os caminhões e tudo, é justamente para que o cara não tenha que embalar, porque ele pode subir devagarzinho na faixa dele, né? Na faixa dele. Mas os caminhoneiros não estão nem aí, né?
Os caras não aí. Então fica dando retrovisor, viu? Se olhou o retrovisor ali numa descida, viu que tá vindo um caminhão, um ônibus muito rápido, ou você acelera e deixa para trás, e o seu veículo vai ter força para acelerar e deixar para trás, viu? Não precisa se preocupar. Seu veículo vai ter, mesmo que seja um veículo 1.0, você vai ter mais aceleração com o caminhão. Principalmente se ele estiver carregado. Ou assim, no pior dos casos, sai da frente dele. Joga o carro no acostamento e deixa ele passar, deixa ele ir embora. Depois você vai atrás dele. O que você não pode fazer é ficar parado na frente do veículo. Beleza? Outra coisa, né? Jamais ultrapasse o local inseguro. Esse é outro risco, assim. Tem muita gente que fica muito sem paciência assim, atrás de um caminhão, né? A pessoa fica muito sem paciência atrás do caminhão. Principalmente se estiver lento. E aí o cara tenta ultrapassar de qualquer jeito, viu? Tenta jogar o carro ali no acostamento, tem espaço para acostamento, né? O cara, assim, ele vai ter um infarto se ele não passar do caminhão e deixar ele para trás. Qual é o risco disso? Olha só. Rapaz, o negócio aí foi feio, hein? Feio, né? A situação tá desesperadora, né? E a galera gritando lá dentro. Não, a pessoa também foi ultrapassar 3 carros de uma vez só. Morreu. É. Se eles estão de cima, eles não morreram não, viu, cara? Isso aí eu nunca vi nem em Fórmula 1, essa ultrapassagem aí. Ultrapassagem bem arriscada. Tá aí, ó. Foi a falta de paciência, né? É um perigo isso aí. Quer morrer a pessoa dessa? Foi a falta de paciência. Ó, se a gente for dizer aqui os principais erros dele. O principal erro foi o que vocês falaram, tem que tentar ultrapassar 3 de uma vez. Se ele faz essa ultrapassagem de um veículo só, ó, volta na frente desse primeiro carro aí, daria tempo de fazer, né? Quase de um minuto adiantado, pois é. Já viu o acidente assim, Luan? Vai registrar as fotos. Você tá registrando foto de todo mundo, né? Mesmo os que estão com problema aí. Olha só. O grande problema foi ele tentar ultrapassar 3 de uma vez. Mas aí, ó, a gente começa a ver aqui por que os avisos da primeira aula eles são importantes. A primeira aula é aquela aula mais, né? Aquela aula de introdução, e aí tem aquele monte de conceitos, né? A gente não entende como que eles são aplicados na prática. Pronto, que mostra por que isso é importante. Por exemplo, primeiro dia de aula, segunda-feira, a gente viu que o motorista defensivo ele tem que conhecer o próprio veículo. Vocês lembram disso? Aí, ó, se esse cara aí tá no veículo mais forte, mais potente, tá no 2.0, sei lá, no carro mais forte, muito provavelmente ele conseguiria fazer a ultrapassagem. Podia até ser apertado, mas ele conseguiria. Esse carro dele é mais rápido. Ele conseguiria. Então o que faltou? Conhecimento do próprio veículo. Faltou o cara olhar a situação e pensar, cara, meu carro tá pesado. Parece que tinha muita gente dentro do carro. Ele pensar, meu carro tá pesado. Então, meu carro não é tão forte assim, não vai dar para fazer essa ultrapassagem desse jeito. Faltou conhecimento. Vocês viram outra coisa? A gente viu lá na primeira aula, né? No primeiro dia de aula, que o motorista defensivo tem que ser capaz de tomar decisões rápidas no menor tempo possível. Vocês lembram disso? Olha só. Daqui pra frente já dá pra saber que era merda, viu? Pois é, tá parecido com a família, cara. Pois é. Olha a responsabilidade. Exato. Porque não quer ficar atrás do caminhão, né, Guilherme? O pior é isso. Não é nem uma situação assim muito, né? Só porque o cara não queria andar devagar atrás do caminhão. Hein, professor? Meu tio é caminhoneiro, minha família toda. Eu já reparei que os motoristas de caminhoneiro têm tipo um código. Se tiver livre para a esquerda, para você ultrapassar, ele bota a seta para a esquerda, quer dizer que não tem ninguém, entendeu? Sim, existe essa regra mesmo. Assim, o que eu recomendo vocês fazerem, tá? Não confia nessa regra do caminhoneiro, não, viu? Ah, professor, mas os caminhoneiros passam o código certinho. Passa. Eles realmente passam. Normalmente os caminhoneiros passam o código certinho.
Mas é que tá. Tu vai confiar a tua vida, a vida da tua família, no motorista do caminhão que tu nem conhece, pô. Entendeu? Eles realmente passam ali o código certinho, principalmente à noite, né? Eles passam esse código certinho pra você ultrapassar. Mas, cara, eu pelo menos prefiro eu ter a certeza de que dá pra ultrapassar, ao invés de só confiar no sinal que eles dão. Mas é de cada um, né? Exato. É o que a Wagner falou aí, ó. O motorista tem que ter confiança na ultrapassagem. Isso aí. Isso daí. Olha só. Outra coisa que a gente viu, né? O motorista tem que ser capaz de tomar decisão rápida, né? No menor tempo possível. Olha só. Nesse ponto ele tá pausando o vídeo, já dá pra ver que vai dar merda, né? Nesse ponto ele tá pausando o vídeo, já dá pra ver que a ultrapassagem não vai ser bem sucedida. Que não vai dar tempo. Já dá pra ver. Mas olha o tempo que o cara demora pra tomar uma decisão. Olha isso. Olha o tempo que ele demora pra ele pegar o carro. Ele só vai tirar o carro da pista quando ele tá em cima do caminhão, pô. Eu acho que se ele continuasse tentando ultrapassar, o motorista da carreta ia conseguir sair dele. Sim. As corridas são cismadas, pois é. E a parte do seu caminhão tá 80 por hora, o outro também seria 160 km, né? Ou tô errado? Ah, não sei te dizer, Guilherme. Não sei te dizer, né? Eu entendi o que você tá falando, né? Mas eu não sei te dizer. Certo, se está certo ou se está errado. Quando a gente tá em via reversa, a tendência nós é desviar. Então, quando o cara se desespera, ele joga pro mesmo lado que o cara tá desviando. O correto é quem tá fazendo a ultrapassagem se manter na via, viu? O correto de tirar o carro é quem tá vindo no caso aí seria o caminhão. O caminhão realmente tem que ter jogado pra cima. É isso aí. Aí o cara se desesperou. O problema é que ambos demoraram tempo demais para tomar a decisão. Esse é o problema. Pois é, tem algo assim, né? Mas eu não sei dizer se tá certo. Se é exatamente Tipo, um ficou esperando a reação do outro, né? Exato. Um E ficou tá aí, aguardando a ó, reação do outro. Aí é o que a gente viu de direção ofensiva, né? Justamente o que eu falei pra vocês. É tomar a decisão certa no menor tempo possível. É o quanto antes. Aí, ó, tudo que eu falei pro carro aqui, né? Que ele demorou pra tomar a decisão, isso vai pro caminhoneiro lá que tá na contramão. Ó. Pô, ele viu que o cara ia tentar ultrapassagem. Ele viu que o cara ia tentar passar o caminhão. O que custava lá de trás ia ter jogado no passamento? Nessa distância aí, o caminhão já poderia ter dado um farol alto, piscado. E tirar o cara da pista, né? Que era uma correta. Ó, uma outra coisa que a gente viu lá no primeiro dia de aula, em direção defensiva, a gente está aprendendo aqui ó, como evitar um acidente. A gente não está vendo exatamente quem está certo e quem está errado. E você pode pensar, né, Maurício? O cara está fazendo a ultrapassagem errada, né? Ele tinha que se ferrar mesmo, pô. O cara está ultrapassando errado. Mas não é isso, tá? Direção defensiva não é isso. Lá em legislação de trânsito, a gente vai estudar esses mesmos assuntos, mas com a visão de legislação. E aí, legislação, sim, ela está lá para apontar o dedo. Legislação para dizer que está certo e está errado. Direção defensiva, não. O objetivo de direção defensiva é evitar um acidente. Então, se esse caminhoneiro aí, ó, ele viu que ia dar merda, viu que o cara ia tentar ultrapassagem, ele tinha que ter jogado no acostamento muito tempo antes, para evitar um acidente. Mesmo que ele jogasse no acostamento nessa velocidade, então daria. Não, mas se ele faz isso aí atrás, aí, meu Guilherme. Se aí onde ele tá, ele joga no acostamento daí, o negócio que ele deixou para tirar o caminhão muito em cima, olha lá, olha o tempo que ele já podia ter jogado o caminhão no acostamento. Ele só faz isso quando tá em cima do carro. Sim, tem, Francisco. Tem mesmo. E é o que eu falei pra vocês, o caminhoneiro não se ferra assim no acidente. Se os dois batem de frente aí, ó, o caminhoneiro ia se machucar bastante. Mas ele ia estar muito mais protegido do que quem tá no carro menor. Então, para eles, né? O cara que tem um caminhão desse, ele tem um seguro. Para ele, dane-se. Agora, pra gente que tá no veículo menor, não. Mas, de qualquer forma, né? Você sendo o cara que tá ultrapassando ou sendo o cara que tá sendo ultrapassado. Não pode demorar demais assim para tomar uma decisão, não. Tem que ser o quanto antes. Tem que ser o quanto antes. Beleza? Olha só, o correto é esse aqui, ó. Faça tudo que puder para facilitar a ultrapassagem ou a face deles. Olha esses dois caminhões aí, né? O caminhoneiro que está ultrapassando, esse do meio, que está fazendo a ultrapassagem, ele está ultrapassando o local. Ele tá ultrapassando o local proibido.
Dá pra saber isso pela sinalização da pista. Mas olha o que os outros escadeiros fizeram. Cada um jogou para um lado. Isso é correto. É abrir espaço. O que todo mundo quer aqui, ó, é chegar em casa em segurança. Você precisa botar a vez de ninguém nisso, nem a sua nem de outros, né? Se puder para fazer algo para evitar o acidente, o correto é fazer. Essas faixas aí amarelas, quando tá duas amarelas, quer dizer. Olha, a gente vai ver certinho lá em sinalização, tá? Eu acho que eu me lembro, acho que eu me lembro. Deixa eu falar, professor, para ver se eu me lembro certinho, aí depois eu me corrijo se eu estiver errado. Que essa faixa zebra, se tiver espaço entre elas, quer dizer que pode ultrapassar. É do lado de lá, né? Do lado esquerdo, do lado direito lá. Vamos lá. A cor amarela indica sentidos opostos, então tem contramão. Quando são linhas contínuas, é uma linha, né, que nessa da direita aqui, ó, essa linha aqui, né, essa linha contínua, reta, você não pode ultrapassar. Onde está pontilhado ou seccionado, como fala o Código de Trânsito, você pode ultrapassar. Então, nesse caso, o caminhão vermelho aqui, ó, ele poderia ultrapassar. Os outros dois não. A faixa deles não pode. Só pode o lado que está pontilhado. Essa coisa de ter duas linhas, viu? A sinalização é a mesma, para duas linhas ou para uma linha. A diferença é que uma pista tem duas linhas, a metragem de uma ponta a outra é mais de 7 metros. Isso é a largura da pista, tá? O que muda ser duas linhas ou uma linha. A regra ali é a mesma, viu? Linha amarela é porque são sentidos opostos. Linha contínua não pode ultrapassar, linha pontilhada pode ultrapassar. Beleza? A linha branca é a mesma lógica, tá? Se tiver dividido pela linha branca é sentido único, né? Não tem contramão. A linha contínua você não pode ultrapassar. Linha tracejada você pode ultrapassar. Beleza? Agora olha só voltando aqui rapidinho desse vídeo, só para mostrar uma coisa para vocês. Por que esse assunto de ultrapassagem ele é tão importante? E ele é realmente muito importante, viu? É uma coisa muito perigosa. Acidente de ultrapassagem é o tipo de acidente mais perigoso que tem, tá? Olha só, dá uma olhada nesse caminhão aqui, ó. Qual a chance desse caminhão ter perdido o controle? Qual a chance desse caminhão ter tombado e invadido a contramão? Olha lá. Muitas. Mesmo. Muito, né? Olha o movimento do caminhão. Olha lá. Loucura. O eixo já entortou. Parece que virou, tipo, deu uma, né? Uhum. Aí tá, ó. Por que a ultrapassagem é tão perigosa? Porque na ultrapassagem você não bota só a sua vida em risco. Se tu tá andando sem o cinto, por exemplo, e tu sofrer um acidente, é tu que se ferra. É você que vai parar os seus pecados, né? Agora, quando você faz uma ultrapassagem no local proibido, você se ferra e você ainda leva um. Doutor Wilson, maravilha, você descobriu o que é ali. Na ultrapassagem, se você faz a ultrapassagem do jeito errado, você bota a vida de outra pessoa em risco. Por isso que a regra para ultrapassagem é que se você acha que dá, você não vai. Você só vai se tu tiver certeza. Ultrapassagem você só faz se você tiver plena certeza que dá para terminar. Dessa de eu acho que dá, não existe isso. É só se você tiver certeza. E aí pensa, ó, se esse caminhão aqui perdeu o controle, invadiu a contramão, tombou, olha com quem que ele deu de aqui, ó. Olha aí, com quem que ele deu de cara. Ele pode ter acertado um carro aí, ó, com um monte de inocente aí dentro. A pessoa não fez nada de errado, o cara tava dirigindo com a família dele de boa. Sofreu um acidente de graça, por culpa do outro apressado. Você entendeu? Ultrapassagem não é brincadeira. E tem o pessoal que leva assim, né? Como se fosse uma coisa qualquer. Tem gente que ultrapassa de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Sai muito sério. Por isso que não pode beber no trânsito, a pessoa perde noção de distância. Sim. É isso mesmo então, né, Guilherme? A batida deve ser de 60 km por hora, né? Loucura, né? Loucura. A batida deve ser entrando no carro com um caminhão, isso é um bagulho feio, né? Maluco. Enfim. Qual a chance de sobreviver? Aí é uma boa pergunta, Guilherme. Não faço ideia, mas o veículo menor com certeza é muito baixo. O veículo menor com certeza é muito baixo. Vamos lá. Vamos falar sobre outra situação arriscada, que é dirigir à noite. Que é uma condição diversa, né? Ele fala para tomar cuidado com pedestres, ciclistas e motociclistas. Por quê? Porque eles já são mais difíceis de se enxergar no trânsito, então tem que tomar cuidado com eles. Um veículo de tração animal, uma pessoa andando a cavalo, uma carroça. Porque são veículos que têm menos tempo de reação. A pessoa não consegue girar o volante e desviar. É assim que funciona com um cavalo, né?
E cuidado com animais e as margens da via. Aí aqui a gente chega num ponto importante, viu? Animal nas margens da via. A gente tem muito aqui na nossa região, animal na beira da pista. Muito. Direto vocês veem aí, né? Cachorro morto na beira da estrada. Gato morto na beira da estrada. Já vi vaca, que agora tem muito vaca. Exato, animais de esporte, cavalo, vaca. Já aconteceu comigo, eu com a minha esposa fazer compra. Tinha lá umas 10 vacas, assim, ó, atravessando a BR, parado no meio da BR. Já vi acidente acontecer desse jeito. Já vi um cara lá perder o vidro da frente. O animal tava prendendo os cavalos que estavam presos, que estavam soltos nas vias. Tinha provocado até acidente. Tem que prender mesmo. Em BR é muito perigoso. Muito perigoso. Principalmente em BR, né? Que os caras estão vindo mais lá. E à noite, assim, você já tem pouca visibilidade. Você não enxerga. Às vezes pode ter uma vaca, por exemplo, pode ter uma vaca na pista lá na frente. Você não enxerga. Você só enxerga que você está em cima. Um cavalo, uma vaca não reflete a luz do teu carro. Não vai refletir a luz do farol. Então você vai ficar em cima. Então tem que tomar muito cuidado. Principalmente na nossa região, que tem muitos, né? Muitos animais assim na beira da pista. Qual que é a ideia disso? Primeiro, não buzinar, viu? Não buzina se tiver um animal na beira da pista, não. Por quê? Assim, ó. O intuito de buzinar é fazer ele sair da pista, né? Só que numa dessa, você não sabe como é que o animal reage às coisas. Numa dessas, você buzina, o cachorro, um gato lá se assusta, corre para outra pista, o carro deixa lá na outra pista. Ele pode sair correndo descontrolado e entrar na frente do carro. Então você não buzina para o animal estar na pista, não. Nem na beira da pista, nem no meio da pista. Uma hora ou outra, o cachorro, o gato que estiver ali, ele vai entender que aquele local não é para ele. Uma hora ou outra ele vai entender isso. Você não precisa ficar buzinando, não. Ele vai sair de lá. E outra coisa, viu? Mais importante ainda. Se você está dirigindo e aparece um cachorro, um gato na tua frente do nada, e você não tem chance de desviar com segurança, de frear, né? Você não tenta, viu? Se ele apareceu muito em cima do seu carro de uma vez, você não tem espaço para frear, para desviar, não tenta. A chance de você capotar o carro é muito grande. Você virar o volante uma vez e capotar, a chance é muito grande. Claro, né? Então quando você passar por cima do bichinho... E de bater no outro carro, né? Você vai desviar do carro e bater pro carro e é acidente. Você pode... Exato. Você pode bater contra o negócio, pode perder tudo do carro. Pode capotar, pode voltar na pista. Professor, deixa eu contar só uma história que aconteceu com a minha família. Meu tio estava bebendo numa festa de família, churrasco muito grande, o dia todo, a noite toda, e ele foi comprar água mineral na cidade próxima. Ele estava na Toro, e aí ele tem um pé pesadinho, ele é boliviano, e ele saiu, assim que ele saiu do sítio, poucos metros, ele não viu o jumento, ele arrebentou o jumento, o carro não prestou. O jumento abriu no meio, o carro amassado, o touro. Se fosse um carro pequeno, meu tio tinha morrido pela pancada, que foi muito grande. Pancada assim, animal realmente é feio, viu? E animal de grande porte, o risco é você bater no pé do animal e ele ir parar dentro da cabine, né? Você bate nas pernas, o corpo dele vem, né? Quebra o vidro e te amassa lá dentro. E o que foi que aconteceu isso? O animal partiu no meio, o resto do animal entrou dentro da Toro. O meu tio não morreu, graças a Deus, porque ele também estava de cinto e bêbado um pouco, entendeu? Não dá certo. Não dá certo. O termo de reação dele já estava alterado, né? Só para ele estar autorizado. O termo de reação dele já estava alterado. Por exemplo, ó. Apareceu um animal sem na tua frente do lado, não tenta desviar, viu? Não tem. Faça por cima do bichinho. Se for animal de pequeno porte, né? Como eu falei, não estou falando para vocês serem maus ali e atropelar o bichinho de propósito. Na dúvida, mata. Se você tem espaço para frear, para desviar do animal, para avisar os outros motoristas, faça, né? É óbvio. Mas às vezes ele aparece muito em cima. E desviar pode ser perigoso. Principalmente se você estiver em alta velocidade. Certo? Vamos lá. Fala para tomar cuidado com sinalização deficiente, né? Para estar atento às condições adversas. Para tomar cuidado com dirigir com chuva. Isso aqui é uma coisa que a gente até já comentou ali bastante na aula de terça-feira, né? Tem os faróis bem regulados. Eu falo dos faróis auxiliares. O que é o farol auxiliar? É o farol de neblina e o farol de milha. Né? São os dois faróis que a gente também
lá em condições diversas de luz, né? E de clima, de tempo. E fala para respeitar os limites de velocidade, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Sobre limites de velocidade assim com mais calma. Beleza? Bom, chegamos na parte de ultrapassagem e ele está explicando o que é ultrapassagem para vocês. E isso dele, ó, é uma pergunta que pode cair em prova, viu? O que é ultrapassagem? Vocês podem anotar aqui nos pontos principais que se quiserem. O ponto principal mesmo, ó, ele fala ali que ultrapassagem é o movimento de passar frente de outro veículo, tal. Mas o ponto é essa parte final. Necessitamos sair e retornar à parte de origem. Esse é o ponto principal. Viu? Porque, ó, ultrapassar é você sair de trás de um carro e voltar à frente dele. Se você só passa de lado do veículo, isso não é ultrapassagem, isso é só uma passagem. Vamos supor que você está lá na faixa da esquerda, está dirigindo na faixa da esquerda. Então tá rápido, né? Você está livre, você vai embora, né? Você vai embora. E tá passando por um monte de cara aí na direita. Você não está ultrapassando nenhum deles. Isso é só uma passagem. Ultrapassagem quando você sai de trás do carro e volta na frente dele. No simulado que eu fiz hoje, estava perguntando sobre isso. Qual a melhor coisa que você poderia fazer? Se você deixar mais fácil para a pessoa ultrapassar. Sim. Você deixa ultrapassar, você mantém a velocidade, ou você acelera, ou você deixa ultrapassar. Aí eu botei lá, deixar ultrapassar. É isso aí. Não tá aí, né? Ultrapassagem é isso aí. E ele fala aqui, ó, sobre norma de circulação, porque isso aqui é um outro assunto que também é de legislação de trânsito, que a gente está vendo que é uma matéria de direção defensiva. Ele fala que a ultrapassagem é sempre pela esquerda. Por que a ultrapassagem é sempre pela esquerda? Porque quanto mais para a esquerda for a faixa, mais rápida é. Tá? Qual que é a lógica? Aqui a gente está vendo a lógica da BR-070, por exemplo, né? Em Águas Lindas. Ela funciona desse jeito aí, ó. Deveria funcionar, né? Desse jeito aí. Na teoria. Professor, acho que os motoristas de baú não conhecem essa parte não, filho, porque rapaz, anda na faixa da esquerda é fácil, viu? Sim. Qual que é a lógica aí, ó? Isso, uma pista de 60 km por hora, tá? A velocidade máxima dela é 60 por hora. Qual que é a lógica dessa pista? Olha só. Quem está na velocidade máxima, que aqui no caso é 60 por hora, né? É a máxima permitida, vai estar lá na parte da esquerda, onde o carro verde está. É quem está na velocidade máxima, está 60 por hora. A faixa mais da direita, onde está o carro azul, é para quem está na velocidade mínima. Mas a pista tem velocidade mínima? Tem. A mínima é metade da máxima. Então, se a pista a velocidade máxima é 60 por hora, a mínima vai ser 30. Na verdade, o Código de Trânsito diz que a velocidade não pode ser inferior à metade da máxima. Só que assim, nenhum órgão de trânsito vai determinar a velocidade mínima, né? Eu nunca vi isso, acredito que vocês também não. Não tem nenhum local que indique ali a velocidade mínima. Então, geralmente é a metade da máxima, tá? Enfim, os veículos mais lentos têm a velocidade mínima, ou os veículos de maior porte, ó. Veículos lentos e de maior porte de circulam nessa faixa mais lenta do trânsito. A faixa lá da esquerda é a faixa mais rápida. A faixa do meio, vou botar aqui na outra imagem. A faixa do meio é para quem não está nem devagar demais e nem rápido demais. Quem não está nem no mínimo, nem no máximo, vai dar a faixa do meio. Professor, toda BR como essa daí, de Garozinho para Brasília ali, ela marca a velocidade, tem uma parte indicando a velocidade ou como é que é? Tem. Ou não? Tem. Ó, antes de todo o pardal, tem uma placa da velocidade máxima da via. Depois você repara você ver. Ela muda lá para Marca frente. desse mesmo jeito que o senhor está. Marca desse mesmo Não, jeito que o senhor não. está mostrando, mais ou menos assim ou não? Não, aí essa velocidade máxima vale para todas as faixas, viu? Se você tiver 60 por hora lá na faixa da direita, tá tudo certo. Você está dentro do limite. Entendeu? E isso aqui, ó, é uma ideia. Isso aqui é mais uma questão de educação, assim, sabe? Entre os motoristas. Mais uma questão de tipo assim, não tô rápido demais, então eu vou dar na faixa do meio, entendeu? Não é nem uma questão de legislação aqui. Entendi. Que é pouco utilizado por eles. Que é pouco utilizado. Sim. É pouco utilizado. Ó, no dia a dia, como é que funciona isso daqui? No dia a dia, na vida real, a faixa do meio é para quem está na velocidade máxima. Quem anda 60 por hora está na faixa do meio. A faixa da esquerda, onde está o carro verde ali, ó, é para qualquer um que está mais rápido. Se você está 5 por hora e chega um cara atrás de você a 120, você tem que sair e deixar ele passar.
no dia a dia mesmo, a faixa da esquerda, quanto mais rápido você está, mais direito você está lá. E a faixa da direita lá, onde está o carro azul, né? É para qualquer coisa menos andar, né? Que é impressionante. A galera para aí para dar carona pros outros, para ir para atender o telefone, os piratinhas param para subir desse passageiro. Isso é para qualquer coisa menos para andar, né? Loucura isso aí. No dia a dia isso aqui não funciona, não. Mas deveria funcionar assim. Os motoristas, né, deveriam pensar dessa forma aí. A faixa da direita para quem está mais lento, a faixa da esquerda para quem está mais rápido, a faixa do meio para quem está, né, no meio ali, né? Tá nem lento demais, nem rápido demais. Beleza? Vamos lá. Ele fala que ultrapassagens que vão planejadas matam inocentes, né? A gente comentou sobre isso. Falando sobre isso no vídeo. Então, para evitar acidentes, né, na ultrapassagem, ele fala para respeitar a sinalização. Se pode ultrapassar, pode. Se não pode, tem uma placa ou as linhas, como comentei com vocês, né? Tem essa linha contínua que você não pode ultrapassar. Não, se tem essa indicação que você não pode ultrapassar, simplesmente não ultrapasse, né? É simples assim. E fala para manter uma boa distância de segurança, verificar os 2 centímetros da pista, né? Enfim, observar certinho se você pode ultrapassar. É bem simples. Para usar a seta, aí uma coisa importante. Observe se não há alguém querendo ultrapassar. Por que isso é importante? Porque se já tiver alguém, por exemplo, atrás de você, já tem alguém ultrapassando, você vai fazer na frente dele para ultrapassar. Porque você vai atrapalhar ele, entendeu? Imagina, o cara tá vindo a 80 por hora e acelerando, né? Aí você vai ultrapassar sempre na frente dele a 70 por hora. Por ele que estava acelerando, ele vai ter que tirar para o acelerador. E aí você matou o embalo do carro dele. Pode ser que ele nem consiga fazer a ultrapassagem mais. Ele vai ter que tirar o pé do acelerador, né? Até voltar a ganhar velocidade, você atrapalhou já a ultrapassagem dele. Então, se já tiver alguém querendo ultrapassar ali, ó, deixa a pessoa ir primeiro e depois você vai. Você tem que manter a velocidade, certo, professor? Sim. Beleza? E outra coisa importante. Eu falei assim, né? Se tiver vindo um carro atrás de você, ele ultrapassando, você não entra na frente dele, né? Mas se atrás já está ultrapassando, eu posso entrar? Tem um cara que já está ultrapassando um caminhão, por exemplo, aí, né? Vou ultrapassar atrás dele, né? Vou entrar atrás dele e vou seguir. Ó, para sair junto com outro veículo só com muita segurança. É aquela situação que você olha de longe, não está vendo carro nenhum. Você vê que vai ter de sobra para você e ele terminar a ultrapassagem. Aí você pode ir atrás do outro veículo. Mas na frente de alguém que está fazendo a ultrapassagem, nunca, viu? Beleza? Caso dê merda na ultrapassagem, tem 2 coisas que você pode fazer, né? Dar um leve toque na buzina, você vai estar avisando o motorista do lado que você precisa de ajuda. Ou piscar o farol, né? Piscar o farol você avisa que ele está vindo na contramão que você precisa de ajuda. Se você viu que está na merda ali, né? Começou a ultrapassagem e viu que vai dar ruim, pede socorro, pede ajuda com os outros motoristas. Beleza? E a ideia é que a ultrapassagem tem que ser rápida, né? E se uma pessoa estiver ultrapassando e outra querer seguir ela atrás, não pode. Eu acho que eu já até te respondi, né, Guilherme? Já até te respondi, né? Antes de ver tua pergunta. Essas são muito seguros. Só as pessoas conseguirem olhar lá de longe e der para ver que dá para os dois. Falei, ó, para disputar a distância lateral, para não fechar o veículo, não voltar para a pista, enfim. Isso também é bem lógico, né? Você vai ultrapassando, mas você não quer tirar fino do carro que você está ultrapassando. Aí que nós queremos para sua ultrapassagem ser rápida. Ele fala, não colhe no veículo da frente e manter distância de segurança. Olha só, tem muito motorista que se diz experiente aí, ó, que não sabe disso aqui. Que faz do jeito errado. O que o pessoal faz para o carro ultrapassar? O pessoal vem e fica bem colado assim no caminhão, né? Mas esse carro vermelho aqui é que ele está ultrapassando. O cara vai ultrapassar, ele fica bem aqui, né? Colado no carro da frente. Primeiro que, se o carro da frente, se o caminhão, por exemplo, pisar no freio e você estiver muito colado na traseira dele, é óbvio que tem o risco de você bater. Mas assim, isso é o óbvio, né? E quando é tão óbvio que isso te atrapalha na hora da ultrapassagem. O cara fica desse jeito aí, colado na traseira e dando aquela olhadinha para acelerar. Só que o que acontece? Você fica colado na traseira do outro veículo, você não tem um espaço para acelerar o seu carro. Você vai ganhar velocidade quando você trocar de pista, quando você for para o contramão. Você mantendo um espaço, você deixando um espaço entre você e o carro da frente, você garante um espaço para acelerar. Qual que é a lógica? Você vai ficar atrás do carro, aqui no caso do caminhão, né? Aqui, ó. Aqui no caso do caminhão, o correto seria você ficar aqui, ó. O correto seria você ficar aqui.
Eu comecei a imagem, né? Deixar um bom espaço entre você e o caminhão. Quando você vê que vai abrir uma brecha para o seu ultrapassar, acelera o teu carro atrás do caminhão. Todo esse espaço que você tem aqui, ó, para acelerar. E quando você trocar de faixa, você já vai ganhar velocidade. Entendeu? Bom, você já vai estar mais rápido que o caminhão. Então a sua ultrapassagem vai ser rápida. Nos ônibus tem sempre a mensagem, né? Mantenha a distância. Sim. Beleza? Então a lógica é essa, viu? Você ficando mais longe do veículo, você vai ter um espaço grande para você acelerar o veículo e trocar de faixa. Certo? Ó, veículo de transporte coletivo parado. Isso aqui é uma parte específica, mas é só para vocês. É só um aviso para vocês tomarem cuidado, né? Às vezes o ônibus ele para assim no cantinho da pista para subir um passageiro, ele para no ponto de ônibus. Tem pedestre que acha que porque o ônibus parou, todo mundo atrás vai parar. E aí o cara tenta fazer o quê? Tenta passar, né, da pista de um lado para o outro. Aí, cuidado, viu? Se você vê o caminhão parado ali no ponto de ônibus e for ultrapassar ele, cuidado para você não pegar um pedestre que está ali, né? Atravessando a pista. Tem muito pedestre que aproveita. É o caso da imagem aí, ó. Fiatzinho Uno aí, ó. Quase nesse carro branco. Quase bateu no ônibus para desviar os pedestres que estavam ali na beira da pista, né? Então só tomar cuidado, assim. Ponto de ônibus, sempre tem o pessoal que desce do ônibus e atravessa a pista. Sempre tem movimentação de pedestre. Então é só tomar cuidado, né? Para não pegar nenhum desses pedestres aí. Aqui, ó, artigo 30 do Código de Trânsito. O que você tem que fazer no caso de uma ultrapassagem? Alguém está te ultrapassando. O que você tem que fazer? É dever de todo condutor facilitar a ultrapassagem. O que envolve facilitar a ultrapassagem? Deslocar o máximo para a direita, para dar espaço para o cara, né? Não acelerar e fazer qualquer procedimento para ajudar o condutor. No vídeo mostra lá. No vídeo mostra lá aquele primeiro carro lá, ele faz isso, aquele primeiro carro lá do vídeo. Sim. O que você falou? Acho que foi a Alana, né? Falou? Fui eu. Esse aí que também é o simulado que eu fiz hoje. Cara, isso também, né? Pois é. Caiu. É tirar o pressionador. Você pegou, inclusive, na prova, se for o que eu tô pensando, é até engraçado, né? Que ele fala assim, advertir o motorista, né? É uma coisa assim, né? O que você tem que fazer? Advertir o motorista, ele fala pra você ir atrás lá, advertir o motorista. Tem que buzinar, você tem que acelerar, não deixar ele passar. Aí tinha exatamente isso. Aí na questão que eu assinei essa, porque justamente tinha essa daí, com exatamente essas palavras. Aí, ó, é o artigo 30 do Código de Trânsito, né? É a mesma regra de motos. É a mesma regra, viu, Guilherme? Mesma coisa. Todas essas regras aqui, viu? É para condutor no geral, tá? Então não é nem só para carro ou para moto, é para caminhão, é para ônibus, é para qualquer veículo. Todas as áreas que a gente viu. Entendeu? Aí a questão da moto é aquilo que eu falei, né? Eu já até expliquei isso para vocês. A moto ela até pode usar o corredor em poucas situações, né? Em algumas situações assim, né? O trânsito está todo parado, ou se o trânsito está em baixo fluxo. No caso do trânsito está em baixo fluxo, a moto pode usar o corredor. E aí a recomendação para você, como motorista, é a mesma. Tem uma moto no corredor, você vai se deslocar para a direita, tirar o pé do acelerador e deixar a moto embora. A recomendação é a mesma. Tá bom? Assim, e a ultrapassagem ela só pode ser feita pela esquerda, né, professor? Sim. Só pela esquerda. Tem uns abençoados de moto que gostam de ultrapassar pela direita. Então a gente quase sofreu acidente esse dia por causa disso. Tem. O correto é sempre pela esquerda. Inclusive, essa é a recomendação, né? Ultrapassar pela esquerda e a pessoa que está sendo ultrapassada se aproximar da direita. É isso aí, sempre pela esquerda. Bom, mas a gente fala sobre cruzamentos e preferências, dou intervalo para vocês, tá? Já é 7h40. 7h34, né? Dou intervalo logo porque esse assunto das preferências é bom a gente ter o final, não é bom a gente pausar no meio, não, tá? Olha só, vou dar intervalo para vocês até as 8h10, tá bom. Pode ser até as 8h10, não tem problema não. Com o mesmo horário. Mesmo horário de ontem, né? Aproveitando, né, professor, eu queria falar um negócio. Eu acho que eu vou montar um grupo aí para a gente fazer um simulado junto. Porque eu acho que várias pessoas dando opinião em uma pergunta fica mais fácil até da gente raciocinar.
fazer, né? Se fizer aí, pessoal, ele vai. É uma boa. Assim, uma dica pra vocês, tá? Essa questão dos simulados, inclusive. Lá na playlist que tá lá na descrição do grupo, tem alguns vídeos de simulado respondido, viu? Vocês podem entrar lá, vai ter um instrutor lá, né? Respondendo os simulados lá com vocês lá. Pegando umas perguntas e respondendo. Pode ser uma ajuda também. Mas é isso. Se organizando, pode ser que dê certo mesmo. Os simulados, eles ajudam muito, porque a gente vendo 2, 3 vezes, ou então 4 vezes a mesma pergunta, a gente já lembra mais rápido a resposta. Sim. Simulado é o melhor jeito de estudar. Viu? Melhor jeito de estudar. Então é isso, galera. Bom intervalo pra vocês. 8h10 a gente volta, tá? Vamos dar o link pra você aqui, ô João. Vamos dar o link pra você aqui, por só um instante. Professor, eu que fiquei alguns minutos fora da aula, eu devo permanecer para poder tirar algumas fotos ou as fotos estavam sendo registradas normalmente? Ó, as fotos de todo mundo aqui estavam sendo registrado normal, desde o começo, viu? Entendi, Então, por ter ficado Então, fora, não ok, tem então. problema com as fotos, não. entendi. É porque enquanto eu tava fora, eu tava em frente à câmera, né, para poder estar registrando aí. Sim, perfeito. Não, as fotos estavam saindo sim, de todos que estavam com problema que eu estava olhando. Fechou, obrigado. Galera, vou intervalo pra todos aí, viu? Daqui a pouco.